Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar Carreira à Frente, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou Paola Schubert e esse podcast é para quem olha a sua carreira sempre à frente. E hoje eu estou aqui com mais um super convidado, o César Cunha. Ele é um executivo de mais de 30 anos de experiência em liderança comercial, desenvolvimento de negócios e gestão estratégica em ambientes B2B na América Latina. Administrador de empresas, especialista em marketing empresarial e fluente em espanhol, inglês e italiano. O César se destaca pela visão sistêmica do negócio, liderança colaborativa e construção de culturas organizacionais humanizadas. Ao longo da carreira, o César ocupou posições executivas como Country Manager, Regional Sales Manager, inclusive a sua posição atual na FDF, liderando a expansão de mercados e equipes multiculturais em diferentes países da América do Sul. O César também integrou o Management Teams, responsável pela construção de culturas organizacionais centradas em pessoas, além de atuar em projetos de reestruturação organizacional e transformação estratégica de negócio. Ele é reconhecido pela capacidade de conectar pessoas, estratégias e resultados e participou de ciclos de crescimento superiores a 150% em 2 anos, combinando uma forte experiência internacional com foco em desenvolvimento sustentável e negócios. César, muito obrigada por você estar aqui conosco. Vai ser super legal te ouvir e conhecer um pouquinho mais da tua trajetória. Legal, Paola. Bom, primeiramente, eu agradeço a oportunidade, né? Me sinto honrado de poder participar desse podcast, que já é bastante renomado, né? E minha expectativa é poder contribuir um pouquinho com o teu público, né? Poder agregar um pouco da minha experiência, daquilo que eu já vivi aí ao longo desses mais de 30 anos aí de carreira. E estou à disposição. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Legal, César. Conta um pouquinho para nós quem é você, onde você trabalha. Conta um pouquinho da FDF, que eu acho que é uma empresa curiosa, porque muitos devem ver os produtos dentro de casa. Então, conta um pouco para nós sobre isso. Legal. Seguramente, todos já consumiram os nossos produtos, ou a grande maioria, né? Bom, como você mencionou, meu nome é César, eu sou nascido em Curitiba, 50 anos de idade, sou casado, né? Eu sou filho, sou irmão, gosto muito de esportes, uma das minhas paixões é viajar, conhecer novas culturas, conhecer gente, gosto muito de conhecer gente, eu acho que isso é parte fundamental, né? Para a gente poder desenvolver também essa questão de liderança, me interesso genuinamente pelas pessoas. E estou na FDF há 9 anos. Vou completar 9 anos agora em novembro. Né? Eu completo 9 anos de empresa. E a FDF é uma empresa, na verdade o nome é Farm Direct Food. É uma empresa multinacional. Né? Ela tem presença global, né, hoje. Pertencente ao grupo Thrive Freeze Dry. O Thrive Freeze Dry é uma empresa norte-americana. Eles se dedicam a fazer desidratados especificamente liofilizados, que é uma partezinha dos desidratados que tem um pouco mais de valor agregado, por assim dizer, né? Então, o mercado deles muito forte é nos Estados Unidos, Europa, para esse tipo de ingrediente. E, para a América Latina, a FDF é quem representa essa empresa. Ela é o braço da Thrive aqui na América Latina. Então, a FDF é uma empresa que tem mais de 25 anos já de presença no mercado latino-americano. E o que a gente vende, né? Eu falei que a maioria, se não quase todos, já consumiram os nossos produtos. Basicamente, a gente vende alimentos desidratados. Tá? Então, de vegetais, a especiarias, até proteínas, né, desidratadas. Então, a gente produz esses alimentos, vende para a indústria de alimentos e a indústria de alimentos processa nos seus produtos finais. Tá? Então, grandes players do mercado de alimentos são nossos clientes. Então, é muito difícil que, né, alguém... É só pensar no iogurte, né? Se você pensar em marcas bastante famosas, né, que tem bastante produto disponível, né, na gôndola do supermercado, ali, se você virar, você vai ver lá, de repente, salsa desidratada, alho desidratado, sabor cebola... Né? Desde que seja natural e desidratado, possivelmente tem ali um pedacinho da FDF carregado naquele produto.
Que legal. E qual que é teu papel hoje na FDF? Como é que foi essa jornada? Porque eu tenho na minha memória, César, quando logo no começo, tem alguns anos isso, e você comentou que você foi chamado para esse desafio, e era um desafio que demandava, inclusive, espanhol, e você, não, vamos em frente. E você super se dedicou e se empenhou para realmente desenvolver o idioma, que você não estava totalmente pronto naquele momento. Nada pronto. E isso ficou marcado, assim, na minha mente, porque eu falei, nossa, que legal, né? De um lado, a empresa viu essa oportunidade e de outro, ele, não, vou fazer valer, e realmente foi atrás. Então, ficou bem, bem na minha memória isso. Essa pergunta é bem importante, Paula, porque ela talvez quebra um paradigma que nós brasileiros temos de maneira geral, né? A gente sempre pensa em multinacional em inglês, que é o mais comum, né? É o mais comum de fato. Então, assim, sempre estudei inglês, né? Quero estar preparado para uma multinacional. E, de repente, veio essa oportunidade de uma empresa norte-americana, mas que tem um corporativo para a América Latina no México. Então, quando me chamaram para fazer as entrevistas, eu comecei a fazer entrevistas, me perguntaram se poderia fazer em inglês. Eu falei, podemos, né? Fizemos em inglês. E aí, dando prosseguimento ali ao processo, me falaram, olha, você fala espanhol? Espanhol? Eu falo italiano, serve? Não, tem que ser espanhol. E aí, né, me desesperei e falei, então, não sirvo para vaga, pensei que era o inglês. Aí essa empresa, né, me surpreendeu desde o princípio porque eles sempre estiveram muito dispostos a ensinar. E quando eu fiz as entrevistas, e quando eu fiz a última entrevista com o diretor-geral, ele me falou justamente isso. Não se preocupe que você não fala espanhol, nós vamos te ensinar o espanhol. Eu falei, poxa, ganhei um emprego e um curso grátis, né? Da bagagem. Então, eu comecei a trabalhar nessa empresa, já fazendo parte do grupo gerencial Latam, sendo o único não hispanohablante. E, na primeira semana, me colocaram na reunião gerencial. Na segunda semana, falaram que a gente fazia uma minuta naquela época, ainda não tínhamos a tecnologia, né? Então, a gente fazia minuta escrita, né? Da reunião. Na segunda semana, o meu diretor falou, César, você leva a ata da reunião. Aí eu me desesperei, falei, mas eu só sei falar la garantia, sou idiota, como é que eu vou fazer? Então, assim, eu comecei a me dedicar muito, né? Foi um desafio já, eu pensei, né, comigo. Eles falaram que esperam, que vão me ensinar, mas quanto tempo, né? Ocupando o cargo que eu estou ocupando, já tendo essa interação com o grupo gerencial, Latam, e me reportando para alguém que fala espanhol, eu acho que eu tenho que ser rápido. Então, foi uma loucura. 3 meses de imersão no espanhol. Aulas com um professor particular. E não é tão simples assim, né? Então, é mais difícil que a gente imagina, porque a gente imagina e tem essa falsa impressão que o espanhol é muito fácil. Mas tem várias pegadinhas no espanhol, né? E eles falam super rápidos. E eles falam que a gente fala rápido. Então, assim, a gente se vinga também. Mas, assim, foi essa imersão, era Netflix de todo tipo em espanhol. Eu acordava, dormia espanhol, sonhava espanhol. E a coisa foi fluindo. Então, assim, aprendi de maneira bastante rápida. Essa é uma vantagem e um diferencial da população em geral no Brasil. Principalmente essa que eu conheço, né? A minha audiência que trabalha comigo lá na FDF. A gente ensinou várias pessoas a falar espanhol. E o brasileiro aprende rápido o espanhol. Aí, 6, 7 meses, as pessoas já estão conversando em espanhol, já estão trabalhando em espanhol. Eu não vejo tanta facilidade no inglês. No inglês, com certeza. Por exemplo, né? Mas esse é um dos grandes... É uma história engraçada porque no começo foi preocupante, de fato. Mas, assim, hoje eu vou olhando para trás e falo, nossa, foi fácil, não foi tão difícil. Então, assim, já a primeira lição entra aí, né? Às vezes você se depara com um grande desafio, né? E pensa, cara, isso é uma barreira, é um limitante. Mas com esforço, com dedicação, com vontade, você consegue superar qualquer barreira. É se passar pela essa zona de vulnerabilidade, né? Exatamente. E você está com qual posição hoje? O que são suas responsabilidades? Conta um pouco para nós. Veja, hoje eu sou considerado o gerente geral da FDF aqui no Brasil, né? A empresa ela tem presença física em 5 países na América Latina. Então, o nosso corporativo está no México, nós temos Chile, nós temos Colômbia, nós temos Guatemala e temos Brasil. Né? Aqui no Brasil, ela está localizada aqui em Pinhais, no município de Pinhais, e eu me reporto diretamente ao corporativo. Então, eu sou responsável pelas operações no Brasil, de maneira geral.
Além de responder pela empresa aqui no Brasil, eu também tenho a responsabilidade comercial, aí é comercial só, de todo o Cone Sul. Então, a parte comercial do Cone Sul eu administro, aí, mais especificamente com o Chile, que é onde a gente tem presença física, mas também a gente atende a Argentina, Bolívia, alguns outros países aí do Cone Sul. Perfeito, César. E dentro da sua trajetória, você começou em áreas administrativas, áreas operacionais, até chegar nessa posição. O quanto conhecer a operação te ajudou dentro desse contexto e desse crescimento? Eu diria, Paola, que conhecer a operação para qualquer líder é fundamental. E quando eu me refiro a conhecer a operação, não é saber operar. Porque assim, o que sempre me ajudou nos inícios, né, nas empresas, foi justamente o fato de eu me dedicar nos primeiros meses a entender a operação. Me centrar com as pessoas, entender as barreiras, as dificuldades, entender como funciona o business. Porque a partir do momento que você entende como cada operação se dá, e quando você consegue juntar tudo isso, você entende o business onde a empresa tá inserida. E para você poder fazer um link entre estratégia e operação, você tem que conhecer os dois. A grande falha, às vezes, eu acredito que muitos líderes só querem ficar na estratégia, mas desconhecem completamente o que acontece no operacional. E aí vem aquela estratégia que não vai funcionar, porque você não está vendo as dores da tua equipe, do teu time. Então, para você entender as dores, você tem que estar lá com as pessoas, tem que conversar. Então, eu dediquei na FDF alguns meses, aí no início, sentando lá das pessoas e literalmente, o que você faz? Como é que você faz? Me mostra. Qual que é a dificuldade? Então, assim, sempre conhecendo a operação, entendendo ela, não que eu vá aportar algo, porque estou acabando de chegar, mas eu quero entender o negócio como um todo, para depois, quando chegar a estratégia, eu poder fazer esse link, essa ponte entre estratégia e operação, sem prejudicar um ou outro. Então, assim, é fundamental, para mim é fundamental você, te ajuda, né? Te dá bagagem para... E é parte do onboarding também, né? Então, assim, em 6 meses eu me sentia... Bom, falando espanhol, já em 6 meses já me sentia... Parecia que tinha 3 anos que eu estava na empresa com o nível de conhecimento que eu consegui adquirir. Investindo um pouquinho de tempo aí na... E vai muito, né? De você ter essa iniciativa, essa proatividade, de você ter essa atitude, de como você se posiciona. Acho que isso é uma grande dor também, né? Acho que as pessoas pecam muito nessa parte do posicionamento, né? Dessa atitude de tomar a frente, de fazer ali o dever de casa também, né? Tem uma frase do meu antigo diretor, que é mexicano, que ele dizia assim: se você quer ser visto como um toureiro, se vista como um toureiro. Eu acho que é uma metáfora com relação ao que você falou. Se você quer ser visto como líder, se comporte como um líder. Perfeito. Essa é a grande dificuldade que eu vejo nas pessoas, dessa questão da proatividade, né? As pessoas querem promoção, mas elas acreditam que elas precisam ter o título primeiro, para depois se portar como tal. Quando, ao contrário, te capacita muito antes de você ter o título. Te credencia, na verdade, né? Você passa a ser visto como... É como você quer ser visto, né? Como você quer ser enxergado. Então, eu sempre tive essa proatividade de... Ninguém precisa me dizer, eu vou lá e quero entender, quero aprender. É curiosidade, né? Eu acho que a curiosidade, daí nasce o diferencial. Perfeito. E qual foi o teu maior desafio, assim, se você olhar para trás e entender? Caramba! Maiores, né? Tem vários desafios, né? São quase 38 anos trabalhando, então... Vamos pensar aquele que te deu uma mais realização, assim, sabe? Tá. Maior, assim, eu tenho 2, assim, que são bastante emblemáticos. Um, inclusive, na FDF, quando eu cheguei. Esse tem mais a ver com pessoas, com gestão, com liderança. Então, talvez esse talvez caiba mais aqui. Mas tem um outro que eu acho que foi o que me deu mais prazer, como você menciona. Então, se eu puder mencionar os dois rapidinho... Com certeza, claro. Tá? O primeiro foi numa outra empresa que eu trabalhei, e essa empresa ela vendia serviços informativos para advogados. No início, né, anos 2000, eram recortes de jornal, literalmente, com andamentos processuais. Então, aquilo foi indo, e em 2012, com o advento da tecnologia, internet e tal, surgiu todo o processo eletrônico.
E aí bateu o desespero, né? A gente estava fadado a ser uma nova Olivetti. Não sei se todos conhecem a Olivetti hoje em dia, mas é uma máquina de escrever que hoje em dia não existe mais e era uma grande marca. Então, a gente estava indo nesse rumo, né? Então, o grande desafio ali foi justamente esse, a proatividade e a perseverança de transformar o negócio, digitalizar o negócio. E isso envolvia não só investimentos tecnológicos, mas também políticos, porque as informações que a gente utilizava advinham dos tribunais, né? E eu tinha que ter o acesso nesses tribunais. Eu precisava entrar lá com o meu equipamento para poder tirar a informação. Então, foi um trabalho interessante, assim, que foi de 2011 a 2012, mais ou menos. A gente viajou para vários lugares, falamos com OABs de todo o Brasil, falamos com juízes muito, muito relevantes na época. E, no final, a gente conseguiu dar um rumo, passamos a vender o papelzinho e começamos a entregar um software jurídico que entregava um valor agregado muito superior aos agentes Revolucionário. da justiça. E a empresa funciona até hoje. Ai, né? que legal. Então, esse me deu prazer pelo desafio, né? Pela dificuldade que não era só... É uma transformação grande, né? porque não era só operação. Era operação, tecnologia e a parte política, que esse é sempre um pouquinho mais difícil. Né? E na FDF eu tive uma entrada um pouco assustadora, assim. Quando eu cheguei na FDF, eu assumi a posição do Júlio, que era um rapaz que abriu a empresa aqui no Brasil. Então, ele estava há muitos anos, né? Tinha um bom seniority, e as pessoas viam ele como um grande líder, e de fato ele é um grande líder, até hoje eu me espelho muito nele. Eu tive um onboarding rápido de 2 meses ali com ele. Ele saiu, porque ele ficou na companhia, mas ele foi para os Estados Unidos, inclusive ele está até hoje lá nos Estados Unidos. E eu assumi a equipe, né? Era uma equipe ali de 15 pessoas, não eram muitos. E óbvio, né? A rejeição é normal. Né? Isso já aconteceu outras vezes comigo e eu entendo como normal. O problema foi que com 2 meses eu me deparei com uma carta escrita pela equipe dizendo que talvez não fosse a pessoa adequada. Porque assim, você chega lá, você tem membros da equipe que já estão há muito tempo e também almejavam essa vaga. E a empresa vai e traz um cara uma pessoa de fora que não fala espanhol. Que não fala espanhol, que não conhece o business de alimentos, porque eu estava vindo de construção civil, outro mundo. E aí, claro, aquela rejeição. Mas não deram nem tempo, né, de eu conhecer eles. E aí foi aquela revolução. Obviamente, eu me preocupei com a carta a nível, né, da diretoria, né, que eles iam falar. Aí meu diretor me chamou, me ligou, falou, olha, carta branca, faça o que você quiser. Eu falei, nossa, os caras confiam em mim, né? Com 2 meses. E, obviamente, a carta branca eu não usei, né? Eu fiz aquilo que eu comentei anteriormente. Me sentei com cada um, entendi a operação, entendi as dores. Conversei sobre a carta, perguntei os motivos. Existia, como sempre, existem os líderes ali, né? Que acabam influenciando os demais. Aí tinha gente que não sabia nem por que tinha assinado a carta. Bom, no fim das contas, ninguém saiu naquela época, não tiramos ninguém. Continuamos construindo o trabalho ali com aquela equipe que estava. E aqueles que realmente estavam incomodados, naturalmente foram deixando a companhia. Mas assim, temos a volta por cima, mas é um impacto, né? Você chega a ter uma carta, essa é nova, essa eu nunca... Foi um impacto. E César, você lidera operações estratégicas em diferentes mercados. Quais são os maiores desafios de liderar culturas diferentes? Assim, como é que é essa... Ao mesmo tempo que eu imagino uma experiência riquíssima, também... Eu comentei no começo que um dos meus hobbies é viajar, né? Conhecer novas culturas, conhecer pessoas. E agora eu faço isso no trabalho. Né? Então, juntei o útil ao agradável. É desafiador porque você tem que entender a idiosincrasia de cada lugar. Né? Vender no Brasil é diferente de vender no Chile. Lidar com pessoas é diferente nos diversos países. Ainda que somos todos vizinhos, né? Temos culturas assim bastante parecidas, não é tão diferente, mas existem detalhes bastante relevantes que fazem toda a diferença. Então, assim, a palavra que você usou é a correta, aprendizagem. Você precisa entender, você precisa estudar, você precisa ter um pouquinho mais de foco em relação à cultura daquele país. Como que as pessoas fazem negócio ali? Tem muitos estudos disponíveis na internet.
Na nossa empresa, até no começo, a gente teve um estudo de como cada país fazia negócio, né, culturalmente, que era importante para cada um dos países. Então, daí você vai vendo aquelas pequenas diferenças que são sutis, mas que fazem toda a diferença, né? Então, por exemplo, no México, você não pode começar uma conversa sem perguntar como foi o final de semana, sem perguntar como que a pessoa está. É ofensivo, né? Não que no Brasil a gente faça diferente, mas se você mandar um e-mail direto ao ponto, talvez a pessoa entenda. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, assim, são detalhezinhos que a gente vai aprendendo e vai, né, com sabedoria, você tem que ir aplicando, né, e usando. E, assim, toda vez que eu chego numa equipe que eu vou começar a liderar, eu me sento com as pessoas e falo, como que você gosta de trabalhar? Como que a gente vai levar essa relação, né? Para mim é muito importante deixar alinhado isso. Perfeito. E o que você mais valoriza num profissional hoje? Competência técnica, comportamento, capacidade de adaptação. O que você observa até mesmo em entrevistas? Dizer que os 3 são relevantes, acho que é clichê, né? De fato são. Mas, assim, tem 2 que suportam o relacionamento, que é a capacidade de adaptação e o comportamento. A parte técnica, aprendi isso na FDF, a gente ensina. Qualquer pessoa com criatividade, com vontade, com atitude, pode aprender tecnicamente. Agora, o comportamento, só se a pessoa realmente tiver interesse e quiser fazer. Então, assim, para mim o mais relevante é o comportamental. Eu sempre tento analisar o comportamento da pessoa desde o início. Né? Se eu sinto que a pessoa pode casar ou se adaptar à nossa cultura, a cultura interna da empresa, ela já larga na frente. Ainda que ela não seja brilhante tecnicamente. Então, não foram raras vezes que eu decidi por candidatos tecnicamente inferiores a outros, porém com comportamentos e demonstrando uma capacidade de adaptar-se muito mais fácil. E assim, ao longo do tempo, isso se provou como exitoso, porque os muito bons tecnicamente não conseguem se adaptar muitas vezes, porque eles trazem já essa bagagem e acreditando que aquilo é uma verdade máxima. E assim, não toda empresa é igual, né? Não todo negócio é igual. Então, a capacidade de se adaptar é muito relevante. Então, se fosse escolher, seria comportamento e capacidade de adaptação. Perfeito. E quando você está entrevistando um candidato, o que você observa que mais reprova assim, os perfis nas entrevistas hoje? E justamente essa questão do comportamental. Né? E aí eu tento linkar também com experiências passadas, né? Mas teve alguma situação que você teve que se adaptar de maneira rápida, né? Pode mencionar. Quando a pessoa se enrola e já não consegue, né, explanar de maneira aberta ali, já começa a sentir que não é verdadeira aquela interação, né? E no comportamental, eu pergunto coisas assim, que tem a ver realmente com a parte pessoal dela, comportamentalmente, como que ela age, para ver. Porque assim, Paulo, eu acredito muito que as pessoas não mudam quando elas passam o crachá. Se você tem um problema, se teu filho está doente, se teu pai está doente, quando você chega na empresa, você também vai ter a mesma preocupação. Então, é óbvio que o teu rendimento vai baixar, é óbvio que isso vai te afetar. Então, se a pessoa comportamentalmente, pessoalmente, ela se porta de uma maneira, profissionalmente ela tende a ter esse comportamento. Então, eu tento sempre observar muito essa parte pessoal, de como que a pessoa... O que ela fala? Como ela fala da família dela, né? Das relações de amizade dela. Então, isso é uma coisa que eu tento ir pegando e aí, como eu te disse, sempre tentando casar com a cultura da FDF. Se casar com os valores, e inclusive eu leio os valores, né, nas entrevistas, independente se a pessoa vai ficar ou não. Eu falo, nós temos esses valores aqui na empresa. Sim, fundamental mesmo. Faz sentido para você? E se encaixa no teu estilo de vida? Você pode se adaptar a isso? Claro, a maioria das pessoas dizem que sim. Né? Mas aí nas perguntas você na investigação, eu falo assim, eu investigo, né? Na investigação você vai vendo quem realmente consegue ter essa desenvoltura. Na maioria das vezes a gente tem êxito, obviamente alguns conseguem, né, burlar o sistema ali e passam, mas assim são os menos.
Perfeito, César, perfeito. E você acredita que as empresas estão realmente preparadas para lidar com as novas expectativas das pessoas em relação ao trabalho? Olha, pelo que eu tenho visto, sobretudo fazendo benchmarking aí com colegas que trabalham em empresas grandes, que trabalham em empresas pequenas, honestamente não. Não, porque os desafios eles não param de mudar, né? Hoje a gente tem uma escassez de mão de obra, principalmente para operação. A gente tem uma entrada de muitos estrangeiros nessa mão de obra de operação. As empresas não se adaptaram a essa nova realidade, né? Hoje a gente tem uma geração totalmente diferente, né? Da minha geração, por exemplo. As coisas, as situações que a minha geração aceitava no passado, né? Num ambiente de trabalho, às vezes tóxico, as novas gerações não aceitam. Então, assim, muitos líderes ainda pensam como antigamente. E o pior, agem como antigamente. Então, eu não vejo assim, um movimento corporativo para que se atualize essa questão. Isso vai muito de cada líder. Se o líder percebe que ele tem que se atualizar, que ele tem que se preparar, que ele tem que estar mais aberto e mais receptivo para as diferenças, ele começa a incorporar isso e começa a transformar isso em uma cultura. Mas, assim, pouquíssimas vezes, raras vezes eu vi uma empresa falar assim, vamos alterar a cultura da empresa. Perfeito. E quando isso acontece, em muitas empresas, eles falam que vão mudar a cultura, colocam um quadrinho super bonitinho com valores, mas no dia a dia a liderança age completamente diferente. E aí tem a incongruência, né? Sim. Você diz uma coisa, faz outra. E aí as pessoas, obviamente, se frustram. Né? E o pior que pode passar é justamente isso. Você entra numa empresa super empolgado, super motivado, né? Um novo emprego, uma nova oportunidade, e em 2, 3 meses você se frustra, porque não era aquilo que você esperava. Então, uma das perguntas, inclusive, que eu faço 3, 6 meses depois é: aquilo que eu te falei que era a empresa lá no começo, está se provando agora? É isso? Ou alguma coisa não está acontecendo? Também esse acompanhamento, sabe? Entender como é que a pessoa está se sentindo, se o onboarding for satisfatório. Então, assim, é o cuidado, né? Sim, com o cuidado. certeza. As empresas são pessoas trabalhando para pessoas. Perfeito. Então, se você não gosta de pessoas, se você não cuida das pessoas, você automaticamente está negligenciando o teu negócio. Perfeito. E César, me conta, eu tenho visto você no LinkedIn, né? E me conta como que você vê essa construção de autoridade, esse posicionamento de marca pessoal dentro de redes sociais como o LinkedIn. Bom, o LinkedIn basicamente é a rede que eu mais utilizo. Eu até tenho acesso a outras, às vezes esporadicamente, muito pouco. Tanto também consumir conteúdos corporativos nessas outras redes. Mas eu acho que o LinkedIn é o lugar correto, né? É o ambiente correto. Às vezes a gente se depara aí com alguma outra coisa que para mim não faz sentido estar ali. Eu simplesmente ignoro e vou para aquele conteúdo que eu realmente quero consumir, né? Um podcast como o teu, né? As tuas postagens também são bastante interessantes. Então, assim, a ideia justamente é essa, né? A gente vive uma rotina muito corrida, sem tempo. Mas, assim, eu tenho lá no meu fundo uma esperança de poder deixar um legado. Né? Um dos meus grandes objetivos é deixar algum legado, né? Nessa trajetória toda. E se eu puder contribuir, ainda que seja um pouquinho, numa rede social, né? Numa inserção ali, que a pessoa passe 20 segundos numa coisa que eu postei e ela possa dali tirar uma ideia ou tirar uma inspiração, eu acho que já vale a pena. Então, eu tento de todas as formas ser ativo ali nessa rede, honestamente menos do que eu gostaria, né? Mas eu tento estar ali sempre postando alguma coisa, falando de ingredientes, falando de liderança. E é importante, né, César? Nossa, super importante, assim. Eu acho que a gente consegue, inclusive, mostrar e gerar valor com o nosso trabalho mesmo, né? Então, acho que é bem, bem importante, bem fundamental. E, César, me conta uma frase ou um livro que te inspire, assim, que você sempre acaba lembrando. Eu tenho várias frases que eu gosto, eu acabo gravando. Uma que eu recentemente até eu me deparei foi que nem todas as pessoas que te chamam a atenção querem o teu mal. Mas também há muitas pessoas que te aplaudem que não querem o teu bem. Isso marcou porque é o que eu tento fazer com as pessoas. Eu tento ter uma relação bastante franca e direta. Então,
Na nossa conversa, eu sou honesto, eu sou franco. Se teu comportamento não está funcionando, eu vou te dizer. Teu comportamento não está legal, não foi bom aqui. Mas, assim, é com o intuito de construir, de melhorar, que você possa ir melhorando, né? Então, assim, eu vejo muitos casos, quando as pessoas tentam melhorar, quando as pessoas tentam fazer algo diferente, as pessoas criticam. E, ao contrário, quando as pessoas estão perdidas, aí, sem fazer exercício, né? Comendo exageradamente, ganhando peso, as pessoas aplaudem. Legal, vamos para a festa. Dificilmente alguém vai falar assim, pare, né? Cuide da tua saúde. Então, eu gosto muito dessa frase. Essa frase marcou, assim, principalmente esse meu período... Faz sentido mesmo. Né? Esse meu período de vida agora, dos últimos anos, que eu tenho um foco enorme, assim, nessa parte de exercício, de cuidado, de alimentação. E eu recebi muitas críticas por isso, né? De amigos, inclusive. Poxa, mas agora você não vai beber mais, então... Então, assim, eu tenho... Você está fazendo algum esporte? Eu faço academia. Eu sempre fiz academia a vida inteira, desde muito jovem. Mas essa academia nunca teve atrelado, esse esporte nunca teve atrelado à alimentação, né? Então, eu achava que comia saudável. No fim das contas, não era tanto, né? Então, de um ano para cá, eu comecei a mudar esse hábito alimentar. Fez uma diferença enorme na minha saúde, um impacto muito grande na saúde. Né? Nossa, é impressionante, né? Sim, e principalmente para você fazer gestão de equipes, né? Para você ter energia para liderar, porque liderar é energia, né? Se você chega numa equipe, principalmente numa área comercial, olha aí, cabisbaixo, todo inflamado, cansado, né? Você não consegue motivar as pessoas. Então, assim, a energia faz muito sentido. E quando você começa a chegar na meia-idade, aí nos 50 anos, você começa a sentir que a energia não é aquela, né, de 20 anos atrás. Então, tem que fazer algo. E também pensando no futuro, né? Perfeito. E, César, a nossa última pergunta desse podcast. Por que você faz o que você faz? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu comentei sobre deixar um legado. Assim, me perguntaram uma vez, há muito tempo atrás, que legado eu queria deixar. E eu não soube responder. Então, desde então, eu comecei a pensar nisso, pensar a respeito e trabalhar a respeito, né? Então, todos os dias eu me motivo para isso. Deixar um legado para as pessoas. E se eu puder ajudar, ainda que minimamente, alguém que chegou agora comigo, no futuro sair melhor, eu já estou começando a cumprir esse objetivo. Então, o que me motiva, o que me faz realmente... fazer as coisas que eu faço é construir um entorno melhor para as pessoas, né? Tanto um ambiente colaborativo mais acessível, mais agradável, mais prazeroso, buscar incansavelmente aumentar o negócio, os business, trazer mais oportunidades para que a empresa cresça, né? Eu sempre falo para as pessoas perguntam, como eu faço para crescer na empresa? E eu respondo, faz a empresa crescer que você cresce junto. A matemática é assim, né? Então, se a empresa cresce, as oportunidades aparecem. Se você está fazendo parte dessa construção, você provavelmente vai ser uma das pessoas vistas, né, para crescer também. Então, no lugar de perguntar como eu cresço na empresa, pergunte como eu faço a empresa crescer. Bem legal. Esse é mais ou menos o resumo do que me motiva, do que me faz... do que me move. Super legal. César, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco. Muito legal de ouvir tua história. Obrigada mesmo por ter estado aqui conosco. Paulo, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado pela tua equipe também. Estou sempre à disposição. E parabéns pelo trabalho. Obrigada, excelente. César. Muito obrigado. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E não esquece de seguir a gente no canal. Obrigada.